às histórias que ecoam. Hoje vamos falar sobre um conto que é um verdadeiro ícone da literatura gaúcha, O Anjo da Vitória. Vamos olhar um pouco para o passado, mas também refletir sobre o legado dessa história que transcende entre tempos e muitas gerações. E para nos ajudar a entender melhor essa história, temos aqui o Red Bull que te dá asa para voarmos para o passado. Energy everywhere. Então hoje temos aqui o menino que foi testemunha desse momento histórico, seu padrinho que viveu de perto esse contexto e outros convidados que vão discutir o impacto dessa história na cultura gaúcha. Mas antes vamos dar um passo para trás com nossos tênis da Nike. E falar um pouco sobre a origem do conto, O Anjo da Vitória. Nasceu da obra O Conto Gauchesco, escrita por João Simões Lopes Neto e publicada em 1912. A obra é fundamental na literatura brasileira, pois retrata com mestria o contexto e os costumes dos gaúchos, refletindo suas lutas, suas alegrias, suas maneiras únicas de enxergar o mundo. Simões Lopes Neto narra, através de uma perspectiva ficcionalizada, a Batalha de Ituzaingó, que foi um evento decisivo durante a Guerra dos Farrapos, um conflito que envolveu a província do Rio Grande do Sul e o Império Brasileiro. O autor usa o personagem do Lau Nunes, um gaúcho comum, para nos mostrar como a figura do general José de Abreu foi vista pelos moradores da época, como uma espécie de líder que inspirava coragem em tempos de guerra e sofrimento. Este é um conto profundamente enraizado nas tradições gauchescas, onde muitas vezes a violência era vista como uma forma legítima de resolver disputas, uma característica da época em que a história se passa. Agora vamos ouvir o testemunho do menino que presenciou esse momento histórico. Menino, conte pra gente como você se lembra desse momento. Eu era pequeno na época. A guerra ela parecia interminável. A gente escutava os tiros de longe e o medo estava em todos os cantos. Mas foi então que o general José de Abreu apareceu. Não como líder qualquer, mas como alguém que parecia ser invencível. Ele falava de uma forma que fazia todo mundo acreditar que a gente podia vencer. O povo então começou a chamá-lo ele de O Anjo da Vitória, porque ele nos deu esperança como quando tudo parecia perdido. Realmente, um nome poderoso, Anjo da Vitória. Menino, você diria que aquele foi o momento onde marcou uma certa diferença na luta? Sim, porque ele não apenas liderava, ele inspirava todos ao redor. A vitória parecia impossível, mas ele fez o impossível acontecer. A partir daí, ele se tornou mais que um homem, ele se tornou uma lenda, e aquele nome, Anjo da Vitória, nunca mais foi esquecido. Agora vamos ouvir o padrinho, que também viveu nessa época. Padrinho, o que o senhor se lembra daqueles dias? O senhor viu o general José de Abreu? Eu lembro como se fosse ontem. Aquele tempo foi difícil para todos. O povo estava cansado de tanta luta, tanta perda. Mas o general, ele era diferente. Não era apenas o comandante da tropa. Ele tinha uma presença que nos dava força. Eu, que já vivi muitas batalhas, posso dizer, quando ele falava, a tropa se erguia. Quando ele avançava, parecia impossível derrotá-lo. Ele não era apenas um líder, ele era um símbolo da nossa luta, da nossa resistência. Chamá-lo de anjo não foi exagero. Ele era a força que guiava todos nós. Se havia um caminho para a vitória, era por ele que nos guiava. Essa fala, ela é muito rica. O padrinho, ele escreve a construção desse mito. Para aqueles que estavam ali, vivendo a guerra, o general, ele não era só um homem comum, mas ele era uma figura quase sobrenatural. O Anjo da Vitória, ele é mais do que um título, é um reflexo de como a necessidade de heróis nasce em tempos de grandes dificuldades. E agora temos a honra de dar a voz, de uma forma simbólica, ao general José de Abreu.
General, como o senhor vê esse título, o Anjo da Vitória? Não busquei ser anjo nem herói. Meu único objetivo foi cumprir meu dever, lutar pela liberdade do meu povo. Mas se, através das minhas ações, meu exemplo deu força aos homens e inspirou a vitória, então aceite o nome com humildade. Porém, é importante lembrar que a vitória nunca é de um só homem. Ela é de todos aqueles que acreditam e não desistem, mesmo quando tudo parece perdido. O anjo é o espírito coletivo, o espírito do povo. A fala essencial, pois deixa claro o foco da narrativa, o conto não exalta um homem como um ser superior, mas como um símbolo de coragem e resiliência. O anjo não está acima dos homens, ele é a personificação da força que o povo possui em momentos de crise. O general não foi um salvador solitário, mas a chama da esperança que uniu todos em busca da vitória. Antes de continuarmos, um breve recado. Estamos arrecadando rações, brinquedos e roupas para animais de uma ONG aqui de Porto Alegre. Para contribuir ou ajudar doando dinheiro ou com algo, nosso Chave Pix é essa que eu apareço na tela ou ligue para esse número aqui. Toda ajuda é bem-vinda. Voltamos agora para o podcast com a impressionante história do Anjo da Vitória. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no nosso canal. Agora que ouvimos as experiências de quem viveu essa história, vamos refletir um pouco mais. Historiador, como você vê esse título, O Anjo da Vitória, na história da cultura gaúcha? Na tradição gaúcha, figuras como o general José de Abreu sempre foram levadas a uma condição de lenda. O povo, em momentos de sofrimento e necessidade, cria mitos. O general não foi apenas um homem, ele se tornou um símbolo de coragem, algo que os gaúchos sempre buscaram em tempos difíceis. Ele é um exemplo de como, na nossa cultura, o herói é um homem comum, mas que, diante das adversidades, se torna algo maior. É literalmente isso é fascinante. O autor João Simões Lopes Neto soube transformar um evento histórico em uma lenda. A maneira como o menino conta a história, como o padrinho confirma e como o povo repete. Isso cria uma rede de memórias que mistura histórias e mitos. O conto revela como as histórias, quando repetidas e compartilhadas, podem se transformar em símbolos duradouros. E sabe o que é mais duradouro? Nossa parceria com o McDonald's. Faça seu pedido. Agora vamos ler os comentários dos telespectadores. Exo Pro Gamer, estou adorando esse episódio sobre o Anjo da Vitória. Como aconteceu o final da batalha? Essa pergunta vai ser respondida pelo padrinho do menino. Nós nos reunimos com um exército de outro general para podermos combater o inimigo. Mas o inimigo foi muito astuto, eles tacaram fogo na floresta. E no meio da fumaça, ninguém conseguia diferenciar amigo do inimigo. Os exércitos começaram a se atacar entre si, e não sobrou um soldado em pé. Muitos foram mortos por balas inimigos, mas muitos dos próprios aliados. Agora vamos para a segunda pergunta para o general José de Abreu. Alex de Niterói perguntou: como a batalha começou? Então, Alex, nós estava descansando no acampamento quando de repente chegou os inimigos começando a atirar, lançar flechas em nós não sabíamos o porquê. E a nossa última pergunta vai para o Blau Nunes. O Hamod Habib perguntou: vocês tinham mais de algum companheiro? Então, Habib, a gente tinha sim mais um companheiro, ele era o índio Hilarião, só que infelizmente ele acabou morrendo em batalha. E infelizmente chegamos ao fim deste episódio sobre o Anjo da Vitória. Nessa releitura, vimos como um menino, seu padrinho e todo um povo testemunharam a coragem de José de Abreu, o general que virou lenda e recebeu o nome de Anjo. Que essa história nos lembre que a vitória não vem apenas de espadas, mas também da esperança e da coragem que inspiram todos ao nosso redor. E obrigada a todos os nossos convidados e a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Até o próximo episódio de Histórias que Ecoam.